Olá, merutor e merutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Você já sabe que nós falamos muito aí sobre a questão da correção do saldo do FGTS e aí nesse vídeo eu quero ensinar a você entender como é que nós fazemos esse cálculo dessa diferença de correção. Aqui, por exemplo, no quadro, eu tenho o depósito JAN de 10,32. Eu tenho o depósito JAN de 10,32 que foi feito em outubro de 2013. E aí eu vou explicar para você como é que a gente acha essa diferença e talvez para você que é advogado e quer fazer uma planilha aí para o seu cliente, você vai aprender como é que a gente faz esse cálculo para que você possa estruturar em uma planilha. Eu, por exemplo, aqui no canal já ensinei a fazer por duas planilhas. Uma pelo Tribunal Regional Federal lá do Rio Grande do Sul, que infelizmente a planilha estava incorreta, lá utilizando-se dos dados do INPC, ok? Ela infelizmente errou aí os índices e também instruí uma planilha do Instituto Fundo de Garantia, mas que nesse caso eu não sei como é que está a formatação por dentro dela. E aí eu vou ensinar você como é que a gente calcula essa correção, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você vai ter que fazer para calcular a correção é achar o que nós chamamos de base de cálculo. Ou seja, é saber de onde saiu esse 10,32. Então a primeira coisa para montar uma planilha, pensar como é que a gente calcula essa correção, é achar a base de cálculo. Então como é que a gente acha a base de cálculo? Nós vamos pegar, preste só atenção, nós vamos pegar o valor do JAN e dividir pela taxa, ok? E dividir pela taxa. O valor do JAN pela taxa. Então vai ser 10,32 dividido por 0,002545. Aí, no cálculo, nós vamos achar o valor de R$ 4.055 e R$ 4.055 certinho. E aí, qual é a briga? É para alterar esse índice. E aí, como nós vamos alterar o índice, então nós temos que fazer o passo 2. Qual é o passo 2? É ver o índice INPC na data. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que ir lá em outubro de 2013 e ver qual é o índice do INPC naquele mês, ok? Ele foi, outubro de 2013, ele foi 0,61%, ou seja, 0,0061, ok? Esse foi o índice na época. Então vamos lá. O terceiro passo que eu vou fazer, e aí você vai montando a sua planilha aí, ok? Você que é advogado e deseja montar uma planilha. Eu, por exemplo, já fiz a minha planilha. E aí o terceiro passo é descapitalizar os juros. Que aí você vai entender o porquê que muitos peritos utilizam lá aqueles juros de 0,00246627, que é justamente os 3% ao ano, ok? Então os peritos judiciais, quando vão fazer o cálculo, utilizam isso aqui. E aí, o quarto passo, isso aqui vai ter que ser usado mês a mês, ok? O quarto passo, então, é fazer o quê? Já que eu já sei a taxa do INPC, já que eu já sei qual é o valor dos juros descapitalizado, agora então eu tenho que achar o quê? O índice JAN. Ok? Eu tenho que achar qual é o índice JAN que será aplicado aqui. E como é que eu acho esse índice JAN? Ele é assim, ó. Eu pego o INPC, a taxa do INPC, somo com 1 e vou multiplicar por 0,00246627 mais 1, fecha tudo isso aqui, menos 1. Ok? Esse é o cálculo. A taxa do INPC mais 1 multiplicado por 0,00246627 mais 1 menos 1. Então, qual é a taxa do INPC? A taxa do INPC é quanto? 0,0061, ok? Que é a taxa do INPC lá em outubro de 2013. Mais 1 multiplicado por... Aí você já vai ver aqui, ó. Nós vamos multiplicar por 1,00246627, ok? Menos 1. Aí você sabe que primeiro a gente multiplica, vai somar aqui primeiro, perdão, e depois multiplicar por esse valor e depois subtrair por 1. Então vai ficar assim, ó. 1
1.0061 vezes 1.00246627 menos 1, ok? Esse é o nosso cálculo aí. Fazendo aqui na calculadora, ó, multiplicando 1,0061 vezes 1.00246627 vai dar 1.00858131424 menos 1, ok? Ou seja, esse valor bem aqui vai dar o quê? Menos 1 vai dar 0.00858131424. Ou seja, meus doutores, agora 0.008581311424 é a nova taxa JAN que deve ser aplicada. É o novo índice JAN que deve ser aplicado. Em cima de quem? Em cima da base de cálculo que nós achamos bem aqui, ó. Ou seja, o novo índice vai ser quem? Esse valor bem aqui, ó, 0.008581311442 vezes 4.050. Vou puxar bem aqui, ó. Esse vezes esse. E aí, ao multiplicar, vou colocar bem aqui, ó, 0.008581311424. Isso numa planilha de Excel fica bonito, porque, claro, não vai ficar essa bagunça aqui. E também os valores, ó, você utiliza todas as casas possíveis, porque são centavos que a gente trabalha, ok? Multiplicado por 4.055. Vamos multiplicar isso aqui. Isso aqui vai dar, sabe quanto? R$ 32,89. Aí você vai entender agora, ó, a Caixa Econômica aplicou o índice JAN utilizando a TR e o depósito foi de quanto? De R$ 10,32. Trocando-se o índice pelo INPC, o depósito deveria ser de R$ 32,89. Ou seja, uma diferença de... Aí você faz a conta, 32,89 menos 10,32. Isso aqui vai dar R$ 25,53. Aí nós temos uma diferença de R$ 25,53. Pronto, você achou a diferença de um mês do seu cliente, ok? Porém, esse valor vai ter que ser acumulado mês a mês e aplicado aí o índice JAN do INPC. Nesse caso, aí é que vem a beleza das coisas. Esse valor vai sendo, ó, acumulado mês a mês. E aí, por isso, quanto mais antigo for o depósito, mais atualização vai ter aí correndo em cima desse valor, que sempre vai se somar com a diferença do mês seguinte, com a diferença do mês seguinte, do mês seguinte, e aí vem a bolada. Talvez você não vai encontrar nenhum vídeo na internet sobre ensinando como calcular isso aqui na munheca. Por que eu digo munheca? Porque é muito mais fácil alguém chegar e jogar lá num programa, lá no Excel, é legal. Você entendeu como funciona, mas lembrando que não é só para aqui, vai ter que ser feita a atualização monetária desse valor e vai sendo acumulado mês a mês, ok? Então, só para você entender como é que funciona esse cálculo e também montar a sua planilha. Eu tenho uma planilha que eu já fiz bonitinho, que você só coloca o depósito JAN e ela já calcula tudo para você. E aí, então, eu espero que você tenha entendido como é que funciona o cálculo, para que quando você pegar uma planilha, você identificar se tem algum erro ou não. E é claro que se essa votação for favorável aos trabalhadores, o que vai acontecer? Todo mundo que entrou com a ação anexou uma planilha. Porém, o juiz não vai saber dizer assim, tá certo, pague isso aqui. Claro que não, o juiz vai ter que nomear um perito aí para que ele faça essa conta para saber se está certo. Eu sou especialista em perícia e auditoria. Eu pareço com essa cara de novinho, né? Mas eu tenho muitas formações aí que eu não gosto de falar aqui porque parece às vezes prepotência. Então é melhor não falar, é melhor fazer do que ficar falando de formação. Aqui você não vai ficar me ouvindo falar as minhas formações, o que eu tenho, o que eu não tenho, que isso não interessa aqui. O interessante aqui é ensinar para você como essas coisas são feitas. Um grande abraço, doutor Equilíbrio, e até um próximo vídeo.